Olá, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de História com o tema Capitanias Hereditárias, certo? Então, vamos lá. O conteúdo se encontra nas páginas 150 a 153 e atividades nas páginas 154 e 155 que a gente vai responder juntinho, certo? Então, vamos lá, iniciar a nossa atividade de hoje de História. O que seriam as capitanias hereditárias? Vamos lá. Então, como já foi dito, nos primeiros anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles, os portugueses, não se interessavam pela terra, pois sua preocupação estava voltada para os grandes lucros do comércio oriental, que eram outros produtos, como o ouro, a cana-de-açúcar, certo? Então, ele se preocupava com isso, né, nos primeiros anos da chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Assim, somente duas expedições foram enviadas ao Brasil, uma em 1501 e outra em 1503. Essas expedições não deram boa impressão a Portugal, uma vez que, por muitos anos, a terra ficou no esquecimento. Então, essas expedições não deram boa impressão a Portugal, porque em muitos anos a terra foi esquecida, certo? Então, quem foi que implantou as capitanias hereditárias? O rei de Portugal, Dom João III, que é esse que está aí na imagem que a professora trouxe para vocês. As riquezas do Oriente, porém, começaram a escassar. Então, aqueles interesses que tinham antes, eles começaram a se acabar. E Portugal precisava de outras fontes de riqueza e voltou os olhos para o Brasil. Além do mais, os franceses que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas vinham somente à costa brasileira para recolher o pau-brasil, que antes era importado do Oriente pelos europeus. Portugal enviou ao Brasil uma expedição comandada por Cristóvão Jacques com o objetivo de expulsar os franceses, e estes tiveram alguns navios afundados. Mas os franceses não se intimidaram e prosseguiram o contrabandeando o pau-brasil. Tornou-se evidente ao rei de Portugal que deveria colonizar a nova terra. E assim Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil em 1530 e fundou em 1532 a Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Então aí a gente está vendo a imagem, né, do momento em que as expedições estavam se aproximando, uma delas comandada por Cristóvão Jacques, que ele tinha o objetivo de expulsar os franceses daquela região, certo? Inclusive ele mandou afundar alguns navios dos franceses, certo? E o rei de Portugal ficou certo que ele deveria colonizar a terra. Então, Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil no ano de 1530 e em 1532 começou a fundar a primeira vila, que foi a Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Antes, a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha chegado ao litoral de Pernambuco, perseguiu os franceses. Depois, com a intenção de explorar e colonizar, dividiu-se seguindo uma parte para o norte e outra com Martim Afonso para o sul. Quando Martim Afonso de Souza ainda se encontrava em sua missão, Dom João III decidiu criar em 1534 o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais, doadas para pessoas próximas ao rei e a quem possuía riqueza para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Os responsáveis eram chamados de donatários e eram pessoas consideradas da maior confiança do rei. E as capitanias eram chamadas de hereditárias porque passavam de pai para filho em forma de herança. Aí nós temos o mapa das capitanias hereditárias, né? Que é o Brasil, no caso é o mapa do Brasil, e por um lado tem as terras pertencentes à Espanha, que está mostrando no mapa, do lado do Oceano Pacífico, e do outro lado do Oceano Atlântico nós temos o que era pertencente a Portugal, as terras pertencentes a Portugal. E aí nós temos algumas faixas que foram determinadas a Portugal, então, tomar conta, certo? Nós temos aí o Maranhão, o Ceará, o Rio Grande, né? Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana, certo?
Então aí são as divisões, né, de uma linha imaginária de terras pertencentes à Espanha e também as terras pertencentes a Portugal. Os donatários tinham a responsabilidade de desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Eles possuíam também muitos direitos, como cobrar impostos, exercer a justiça da lei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las. E como deveres, tinham que defender a capitania, desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei. Mas nem todas as capitanias, né, deram certo. Algumas tiveram problemas com o sistema, né? Vamos ver então quais foram os problemas. Falta de recursos dos donatários, revoltas dos povos indígenas, isolamento das capitanias e dificuldades com a lavoura. Então esses foram 4 itens que mais deram problema para que as capitanias progredissem, certo? Por esse motivo, o sistema de capitanias não deu certo e só as de Pernambuco e São Vicente prosperaram. No fim da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Com isso, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, que deveria centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira. Portugal já conhecia a cana-de-açúcar há muito tempo e os portugueses tinham experimentado seu cultivo. Fazendas foram criadas nas ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira. O açúcar era um produto bastante procurado no mercado internacional. O açúcar definiu então a colônia brasileira. A partir das necessidades da lavoura, criou-se o sistema colonial. Então aí nós estamos vendo na imagem, né, que na produção da cana-de-açúcar, da lavoura, então aí estão os escravos, né, trabalhando nas lavouras para poder dar conta da produção comercial. O plantio da cana-de-açúcar e a produção do açúcar eram feitos em grandes extensões de terra, com mão de obra escrava abundante e toda direcionada para a exportação. Como o açúcar era um produto bastante caro no mercado internacional, toda a terra boa deveria ser usada para seu plantio e se formava na monocultura, que era apenas a cultura da cana, certo? Agora vamos fazer as atividades nas páginas 154 e 155, relacionadas ao que a gente viu agora na aula. Então vamos lá. Marque a resposta correta. Letra A. Em quais anos Portugal enviou expedições ao Brasil? Então, foram nos anos de 1503 e 1501. Aí vocês vão marcar um X em cada quadrinho, no segundo e no quarto quadrinho. Letra B. Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? Então, foi o país da França. Espanha e Portugal conheciam, inclusive eles faziam parte, né, da divisão, né, das terras do Brasil. Segunda questão, responda. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Cristóvão Jacques. Letra B. O que aconteceu? Ele afundou alguns navios franceses, mas não conseguiu intimidá-los. Terceira questão. Escreva 2 direitos dos donatários. Então, o primeiro direito é cobrar impostos e o segundo, exercer a justiça estabelecida pelo rei. Então, eles tinham esses 2 direitos dos donatários, certo? Quarta questão. Escreva agora 2 deveres dos donatários. Quais eram? Defender a capitania e desenvolvê-la. Então, eram esses deveres que eles tinham que realizar para ter direito a ficar com a terra que eles receberam, certo? Agora vamos para a página 155. Quinta questão. Enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. Aí nós vamos seguir a sequência de acordo com o que aconteceu na história. Então, vamos lá. O que seria o número 1? O número 1 vocês vão procurar, né, o que é o número 1, que é o início da história. Então, 2 expedições foram enviadas ao Brasil em 1501 e 1503. O 2, Portugal enviou para o Brasil uma expedição para expulsar os franceses. O 3, Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente. O 4, Dom João III decidiu em 1534 implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. O 5º,
Em 1540 estava claro que a colonização não seria fácil. E o sexto, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral. Então aqui a gente conclui a atividade da questão 5. Então na ordem ficou 5, 3, 1, 6, 2 e 4. Sexta questão. Sublinhe a afirmativa correta. Aí vem a pergunta e vocês vão sublinhar o item certo. Por que o rei de Portugal não se interessou logo pela terra descoberta? Então, aí tem os itens. Porque queria preservar as riquezas do Brasil? Não. Porque não achava o Brasil bonito? Não. Porque estava preocupado com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiarias com as Índias? Sim. Então, o último item vocês vão sublinhar, que é passar um traço embaixo de toda a frase. Letra B. O que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534? Vamos aos itens. O sistema de expedições colonizadoras? Não. O sistema de capitanias hereditárias? Sim. O sistema de conquista dos indígenas? Não. Então, o item correto é o segundo item, o sistema de capitanias hereditárias. E aqui a gente conclui nossa atividade de hoje e também a aula de hoje, certo? Façam tudo com atenção, certo, gente? E aí a gente